Aqui no canal Pretos FC para conversar com o Rodrigo Marino, que é candidato à presidência do Santos pela segunda vez. Eu me lembro dele na última eleição. E eu vi o debate no Varanda Futebol Debate, quando reuniu 4 dos 5 candidatos à presidência. Eu achei a tua participação bem interessante, Rodrigo. Então, obrigado pela tua assessoria, por me disponibilizar essa possibilidade de conversar contigo. Um grande abraço e obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, Pretos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público, falar com você, que lembro quando nós fizemos a entrevista na outra eleição, foi uma das grandes entrevistas que nós tivemos, e com certeza eu pedi para a assessoria procurar você, até porque é um bate-papo diferente, você acompanha muito e acompanhou muito o Santos nesses 3 anos, né? É muito atualizado do que acontece no Santos Futebol Clube. Então, é um prazer grande falar para você e para o seu público. Prazer é todo nosso. Eu começo te perguntando o seguinte: houve uma reunião com o presidente Rueda, dos candidatos, para que ele colocasse para vocês a situação do Santos para a próxima temporada. Você pode nos revelar o que foi tratado e se a situação atual do Santos assustou todos vocês? Ô, Pretos, eu costumo ser bem crítico, né, com a atual gestão, por motivos óbvios aí do futebol do Santos, o que se tornou o futebol do Santos, mas essa atitude do Rueda eu tenho que elogiar. Ele convidou todos os candidatos para fazer um panorama, mostrar um panorama de como se encontra a situação mais financeira, né, a situação de continuidade do Santos. Então, ele mostrou para todos, abriu verdadeiramente números para todos os candidatos, se abriu para perguntas, respondeu o que foi perguntado, e mostrou o panorama que nós vamos encontrar em janeiro, né? Que o presidente que vai ser eleito vai encontrar em janeiro. Mostrou como que as contas, pelo que deu para ver assim numa reunião que durou 2 horas aproximadamente, as contas aumentaram, a dívida aumentou, mas ela está organizada, né? Hoje, quem sentar naquela cadeira talvez não tome sustos diários, talvez não tenha o oficial de justiça batendo na porta todos os dias, bloqueando conta, congelando recurso e por aí vai. Então, ele mostrou aonde estão as dívidas, aonde estão as contas, quanto que precisa se pagar, o que precisa se pagar, qual a prioridade a se pagar, né, que foi o que ele construiu ao longo desse tempo. O desafio é gerar recurso, né? O grande desafio é gerar receita para poder pagar essas contas que ele mostrou. Está organizado, agora vai ser difícil ter o dinheiro para pagar, né? Uma coisa é organizar, outra coisa é a situação do futebol, que é da onde sai, né? Da onde gera o recurso, da onde gera dinheiro para poder pagar essas contas. Uma atitude dele que eu achei muito louvável, foi como se fosse uma pré-transição, vamos dizer assim. Ele fez uma transição para todos e, obviamente, aquele que ganhar no dia 9 agora vai ter uma transição mais aprofundada. As pessoas dizem que eu passei pano para ele. Eu achei ele o presidente mais transparente do futebol brasileiro no primeiro ano, pelo que ele fez, porque ele abriu o clube naquele momento. Mas no futebol foi péssimo. Nos 3 anos, o Santos não pode passar 3 anos lutando para não cair no Paulista. Ainda mais no Campeonato Brasileiro, mas para não cair no Campeonato Paulista, escapando nas últimas rodadas nos 2 primeiros anos. Então, infelizmente, achei que ele foi muito bem intencionado quando ele se candidatou à presidência, mas a gestão dele é uma gestão para esquecer do ponto de vista técnico e do futebol. Agora, eu queria saber de ti, porque não dá para fazer mágica no futebol. Da onde tirar dinheiro? O Santos não vai ter a Copa do Brasil, que é um prejuízo gigantesco. Vai ter o Campeonato Paulista e a Série A do Brasileiro. E talvez a Copa Sul-Americana, e tomara que isso aconteça, com o Santos garantindo sua permanência na primeira divisão do Brasileiro. Da onde tirar dinheiro, Rodrigo? Você vai vender o Marcos Leonardo, vai vender o Joaquim? O que você pretende fazer? Pretzel, essa é uma questão que o Rueda também mostrou, tá, nessa reunião, a questão do Joaquim, a questão do Marcos Leonardo. Existem conversas que já se arrastam há algum tempo em torno principalmente do Marcos Leonardo, tá? E pelo que foi colocado pelo Rueda, a saída do Marcos Leonardo parece inevitável, tá? Então
até por conta do mercado, por conta da pretensão do atleta e tudo parece inevitável. Mas tem que ser colocado, segundo o próprio Rueda colocou, né, tem que ser realizado de uma maneira que o Santos tenha ali preservado o seu interesse também econômico, o seu interesse financeiro, seja uma negociação boa para o clube. Então, com certeza, a venda do Marcos Leonardo ocorrendo é uma fonte de receita. Muito embora, quando você perde um jogador do tamanho do Marcos Leonardo, que hoje é muito importante no clube, você precisa buscar uma reposição, né? Então, dinheiro que entra é dinheiro que também sai, porque você precisa buscar uma reposição à altura. Mas, de qualquer maneira, é uma receita importante que pode entrar no começo do ano. Agora, sem falar no Marcos Leonardo, o Santos precisa pensar no seu futuro, precisa pensar nos próximos 3 anos. E eu venho dizendo que o motivo da minha candidatura, a minha missão é devolver o sorriso e o orgulho para o torcedor santista. E não tem outro caminho que não seja sendo campeão, Prédio, né? Se a gente analisar friamente, o Rueda, com todos os erros e acertos dele, né, desportivamente, somente erros, mas com tudo, vai ficar um Santos que tem ali um Thomas Rincon, Jean Lucas, Soteldo, vamos considerar o Marcos Leonardo e Pituca chegando. Então tem um meio-campo ataque que dá para entender, dá para brigar. Claro, se precisar substituir o Marcos Leonardo, tira ele, vamos ter que substituir. Mas o que esse atual time do Santos precisa para ter condição de disputar para ser campeão nesse momento? 2 zagueiros, 2 laterais e um meio armador. Então nós estamos falando, teoricamente, da parte mais barata do futebol, né? Zagueiros e laterais. Então é possível sim a gente trazer 2 zagueiros muito firmes, também considerando a possibilidade do Joaquim ir embora, 2 laterais e a gente ter condição de brigar pelo título já no Paulista. Então, quando eu falo assim, a minha missão é ganhar título, é entrar no Paulista para ganhar título, isso é muito verdadeiro, porque não está tão difícil você montar um time campeão, um time para brigar por campeonato. Claro, não é só um time, precisa um departamento de futebol bem organizado, precisa um direcionamento e uma atenção, principalmente, da diretoria junto, uma sinergia da diretoria junto com esse departamento de futebol voltado para ganhar título. Então, a partir da melhora desportiva em campo, a gente começa a vislumbrar novas receitas, né, Pretz? Aí, você tendo resultado em campo, você melhora programa de sócio, você melhora interesse de marketing, você melhora a bilheteria. Até o interesse dos jogadores em atuar pelo Santos. Porque... melhora o interesse dos jogadores de vir jogar no Santos, você melhora as propostas que chegam para os jogadores, né? Vamos falar assim, sem cravar um número desse, mas se a gente fala de 15 milhões por um Marcos Leonardo, se a gente é campeão, esse 15 vira 25. O jogador valoriza. Então, não tenha dúvida que buscar dinheiro num primeiro momento depende da melhora desportiva. A gente precisa lutar para ser campeão. Se a gente tiver essa condição, com certeza tudo acontece. Você pensa em vender o João Paulo? Olha, Prédio, não é uma coisa que se faz assim necessário, a não ser que seja uma transação que aconteça, apareça e... Mas a gente sabe que goleiro, principalmente, não é o jogador mais valorizado, né? Não é a posição mais valorizada que a gente tem no elenco. Talvez vender o João Paulo não seja uma solução financeira para o clube. Já a qualidade técnica dele é muito boa, muito importante, né? Então não seria uma prioridade na gestão, não. Agora, que nota você dá para o elenco do Santos? Porque eu sei que se tu já imagina um time titular com uma espinha dorsal, mas com a chegada aí de 4, 5 jogadores, como tu colocaste, então é sinal que tu acha que o time do Santos já não é grande coisa, ponto. Mas por elenco que está sendo montado para encarar os grandes adversários, hoje o Santos estaria em que nível, na tua opinião? O Santos hoje a gente pode dar uma nota 6, Prédio. Por que uma nota 6?
porque uma nota 6 é uma nota que passa de ano, né? É uma nota que passa de ano ali. Sem... não passava, viu? Nem na minha era 7 também. Bom, é uma nota que passa de ano, mas passa de ano sem direito a ganhar presente de Natal. Sem direito a presente, sabe? Mas não é difícil transformar esse elenco numa nota 8,5, né? E numa nota 8,5 você já consegue disputar para ser campeão. Agora, eu vi você no debate, eu achei interessante a tua visão, mas tu falaste muito em relação à tua família, né? Que a tua família tem grandes santistas, tu tiveste parente, teu pai e teu tio, né? Que fizeram parte dos conselhos deliberativos, mas ao mesmo tempo eu senti apenas uma impressão, tá, Rodrigo? Por isso é bom esse bate-papo. Sim, claro. Eu senti que tu é muito ligado a Santos e que tu é pouco afeito a sair de Santos. Hoje isso não é um problema, porque eu adoro o Santos, né? Eu adoro, as pessoas perguntam, é santista, eu não sou, mas eu adoro o Santos por toda a história do Santos. O Santos, para mim, é o clube brasileiro de maior história no mundo, sem dúvida nenhuma, e tudo que meu pai viveu, meu pai fanático por futebol, e eu puxei isso dele, ele me contava das histórias do Santos, do time do Pelé, e depois eu fiquei acompanhando os primeiros meninos da vida, quando eu tinha 8 anos, em 78, e depois o título de 84, e por aí vai, não parei de acompanhar o Santos, mesmo morando em Porto Alegre, depois aí me formei em jornalismo, vim trabalhar em São Paulo com muita alegria, então eu adoro o Santos. Agora, eu sinto assim, ó, que quando eu vou a Santos, eu escuto demais. Não, o Santos é de Santos, o Santos tem que ser aqui que é o Santos. São Paulo não dá. E eu vi assim, ó, outros candidatos com uma visão um pouco diferente da tua. Na tua opinião, o Santos tem que sair mais de Santos ou o Santos tem que viver em Santos? Não, o Santos precisa sair de Santos, Preto. Se eu passei em algum momento essa imagem para você, eu preciso trabalhar essa imagem, porque eu não penso assim, não. Tá? Até porque a minha carreira, eu mesmo não fiquei em Santos, né? Eu sou de Santos, mas tive um início de carreira profissional militar, onde eu servi o Exército por 6 anos aqui na Baixada Santista, em São Vicente, e depois eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar numa multinacional de transporte, e eu fui para São Paulo. E eu passei 20 anos da minha carreira trabalhando até em várias cidades. Eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei em Campinas, eu trabalhei no interior de São Paulo, em Ourinhos, abri filiais das empresas por todas essas cidades, e também trabalhei em Santos. Então eu entendo que não dá para você ficar dentro de uma área, né, de município, não dá. O Santos ele é muito grande para ele ficar somente em Santos, ele precisa abrir. E aí, junto com isso, eu tive agora a oportunidade de ter uma experiência de viajar alguns dias pela Europa, voltado para o futebol. Então, eu tive no Real Madrid, tive no Porto, tive no Braga, tive no Atlético de Madrid, e foi impressionante a maneira com que eu fui recebido nesses clubes por ser um representante do Santos, né? Só por ser um candidato a presidente do Santos. Por exemplo, no Real Madrid, eu conheci todo o complexo de treinamento deles, e o diretor de futebol deles, o Júnior Calafate, falou para mim assim: Marino, eu faço essa visita que eu estou fazendo com você, apresentando todas as instalações, no máximo uma meia dúzia por ano. E eu brinquei com ele, falei: que privilégio meu, por que esse privilégio? Aí ele falou assim: não é por você, é pelo Santos. Qualquer um que vier aqui em nome do Santos vai ter essa visita, vai ter essa atenção, porque o Santos, junto com o Real Madrid, são os 2 times de branco maior do mundo. Aí eu falei: você pode ter certeza que eu vou voltar aqui muitas vezes durante os próximos 3 anos, porque não tem a dúvida que o futebol europeu, em termos de estrutura, ele está muito na frente do brasileiro. Não dá. Isso aí é chover no molhado. A receptividade deles, não dá para a gente pensar, para dizer que na redondeza da Vila Belmiro a gente vai ser maior do que, né, a gente vai atingir essa grandeza que precisa. Então, eu tenho a certeza, por exemplo, quando eu falo de mando de jogos, por exemplo, eu falo que tem que mandar jogo na capital, e que o Santos, há muito tempo, o clube se tornou refém de elenco, se tornou refém de jogadores, porque jogar na Vila Belmiro é uma maravilha para o jogador. Você joga, em 15 minutos depois do jogo, você está na sua casa.
É uma delícia para o jogador. Jogar em São Paulo já não. Você já precisa descer a serra, você vai chegar na sua casa 4, 5 horas depois. Mas há muito tempo a gente não tem um diretor de futebol, por exemplo, que seja o dono do time, seja o dono daquele elenco e fale assim: o elenco, nós vamos jogar em São Paulo sim, e vamos ganhar o jogo. Há muito tempo, a Vila Belmiro se tornou um dos principais, se não o principal jogador do Santos. O Santos se tornou refém da Vila Belmiro na parte de competitividade. Nos últimos 3 anos, o Santos não caiu verdadeiramente por causa da Vila Belmiro e por causa da torcida. Né? E isso mostra que, desportivamente, alguma coisa vai mal e vai muito mal. Então, o Santos precisa deixar de ser refém da Vila Belmiro e ter condição de jogar em outras praças tranquilamente. E quando eu falo jogar em São Paulo, não é nem só mandar o jogo em São Paulo. A gente precisa promover um evento, Prédio. Né? Tem que ter um match day, como se fosse aquelas fanfests de Copa do Mundo, sabe? Para atrair o torcedor, para atrair o associado, dar uma opção de... Não, eu vou no jogo do Santos. Não, eu vou a um evento esportivo do Santos. Eu posso levar minha família, levar minha esposa, levar meus filhos, porque eu vou ser recepcionado, vai ter espaço gastronômico, vai ter espaço com ídolos, com troféus, com música, com loja itinerante, e aí você torna aquilo uma atmosfera muito maior do que só um jogo. Isso aí dá para fazer saindo de Santos. E aí eu volto lá na sua primeira pergunta, de onde buscar dinheiro. Né? Quando você abre desse jeito, você começa a abrir para novas receitas. Então, se eu passei essa impressão, eu quero até fazer de tudo para mudar isso, porque eu não penso o Santos pequeno, o Santos na Vila Belmiro, não. Dá uma olhada no debate de novo, acho que vocês devem ter revisto o debate, passa um pouquinho essa impressão. Mas, que o debate, o debate às vezes é ingrato, né? É curto, é ao vivo, é curto, não é gravado, é ao vivo, e aí tem que ser rápido, tem que responder. Você toma uma porrada, você tem que responder a porrada, não dá tempo de você realmente... Eu posso te dizer que eu participo de programa ao vivo todos os dias e de vez em quando sai uma pancada aqui, um chute ali, sai mesmo, não tem problema nenhum. Entendi. Agora, o presidente Rueda, quando fechou com a W Torre, ele nos deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, e aí eu perguntei para ele o que ele imaginava de público e de ingresso. E ele veio com uma tese que eu acho que é uma tese, do ponto de vista financeiro, irreal para o futebol. Ele acha que o ticket médio do novo estádio do Santos tem que ser de R$30, R$40, porque senão não lota o estádio. Aí a conta não fecha, a conta não vai ser paga. Eu fico abismado, Rodrigo, quando a gente vai na Vila e sai o borderô lá. A Vila lotada, entupida, 12 mil pessoas para uma renda de 530 mil. É brincadeira. Isso é brincadeira. O São Paulo botou a média aqui, em má fase, hein? Antes de ganhar a Copa do Brasil, 2 anos seguidos. Média de 40 mil pessoas. E subindo o ticket médio, renda de 2,5 milhões. O Palmeiras e o Corinthians nem se fala em termos de renda. As vendas são altíssimas. Palmeiras, então... Aliás, o Palmeiras afasta muito seu torcedor, mas cobra caro e está sempre chegando. Aquilo que tu falou da questão desportiva também. Como é que o Santos, no novo estádio, na tua opinião, precisa tratar o estádio? Em termos de ticket médio, em termos de arrecadação. Estava vendo uma entrevista agora do Xande de Pilares, que é flamenguista doente, ele dizendo que o Flamengo espantou o povo do Maracanã, que elitizou o público. Mas, compensação, se tu for ver a folha salarial do Flamengo, o orçamento do Flamengo e tudo que o Flamengo ganhou nos últimos anos, a conta fecha. E a do Santos? Como que a conta vai fechar com o novo estádio, na tua opinião? As pessoas perguntam isso para mim, né? Falam assim, Marino, você é a favor da arena? Sou. Claro que eu sou a favor. É modernidade, é conforto para o torcedor, é aumento de capacidade de público. Se você pegar e fizer um espelho com o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras cresceu muito depois de ter sua arena, né? Os grandes da capital todos têm sua arena, o Santos tem que perseguir ela e tem que estar no mesmo nível, não tem como. Mas há de se entender e de ter a certeza de que uma arena traz um aumento do preço de ingresso. Não tem para onde correr. E aí depois, o torcedor que hoje tanto briga para ter arena, num próximo momento vai brigar porque o ingresso é caro. Uma coisa acompanha a outra, não tem para onde correr.
tá? Quer continuar com o ingresso popular, barato? Fica com a Vila Belmiro. Quer ter uma arena primeiro mundo, crescer, fazer frente aos outros rivais? O preço do ingresso vai aumentar. Isso aí não tem jeito, você falou, senão a conta não fecha, não adianta. E essa conta do valor do ingresso, ela não é uma conta depois de ter uma arena, não é. Hoje, quem manda nisso é o presidente do clube. Construindo uma arena, principalmente em parceria com a W Torre, o presidente do clube vai ser apenas uma opinião dentro na hora de montar o preço do ingresso, porque precisa fechar a conta com o parceiro. Eu acompanhei no começo, nas primeiras reuniões que a W Torre teve no Santos, do Conselho Deliberativo, a W Torre traz um valor mínimo de ingresso. Se eu não me engano, naquela primeira reunião, se a minha memória não me trair, a W Torre colocava um valor mínimo dela de 30 a 40 reais. Olha, Santos, 30 a 40 reais do ingresso é meu. O que é seu acima disso? O que você quiser. Quer colocar 500 reais de ingresso? 40 é meu. Inicialmente, para a gente conversar, 40 é meu. Eu saio de 40 reais e aí a gente faz a vezes a capacidade do estádio é quanto é W Torre. E a partir disso, então essa variável é que vai formar o valor do ingresso, né? Claro que aí existem várias variáveis, várias nuances. Por exemplo, da Neoquímica, a gente sabe que tem 2 setores lá, se eu não me engano, atrás do gol, que são os setores mais populares, mais baratos. Para você não tirar o direito do torcedor mais popular de assistir. No Allianz, eu acho que também tem isso. No Allianz eu tenho... Menos do que na Neoquímica Arena, mas tem. Menos, né? Mas acho que no Allianz tem uma questão do ingresso, quem é sócio avante, uma categoria, tem acesso ao ingresso também, que é uma maneira. Então, existem maneiras de você ter arena, ter um ticket médio maior e ainda assim ter algumas válvulas de escape ali para ter o ingresso mais popular, o ingresso mais viável ao torcedor, né? Para você não tirar de vez a possibilidade do torcedor. Agora, uma coisa é líquida e certa, e todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender. Você quer a modernidade, vai custar mais caro. É mais ou menos assim. Você quer morar num kitnet, custa X. Quer morar numa cobertura com piscina, é mais caro. É óbvio. Não tem para onde. Você falou há pouco que faltou em determinados momentos um diretor de futebol forte para dizer o seguinte: nós vamos ganhar quando a gente jogar em São Paulo. Na tua opinião, o Galo é um bom diretor e ele vai ficar contigo ou não tem nenhuma chance disso acontecer? Você já tem teu departamento de futebol, entre aspas, montado e definido se você ganhar a eleição no dia 9 de dezembro? Lembra quando eu dei a nota 6 para o elenco do Santos? Sim. Não foi uma nota 6 a olho, não. Eu peguei essa nota 6 baseado em cima do aproveitamento que o departamento de futebol tem hoje. O departamento de futebol do Santos hoje ele é muito pequeno, muito pobre em termos de quantidade de profissionais, né? Muito aquém do que precisa ser um departamento de futebol. Hoje nós temos um coordenador, o Galo é coordenador, e um treinador. O departamento de futebol do Santos hoje se resume em 2 profissionais. Mas esses 2 profissionais pegaram o clube num rabo de foguete gigante e conseguiram até agora 65%, 66% de aproveitamento. Isso equivale a dizer que se tivesse desde o início do campeonato, o Santos estaria disputando lá em cima. Se tivesse mantendo esse aproveitamento, é claro. Mas nenhuma garantia se tivesse os profissionais desde o início. Também nenhuma garantia. Não, nenhuma garantia. Projeções. E eu coloco assim, eles pegaram num cenário muito ruim, né? Pegaram num momento que pouca gente acho que teria coragem, né? A coragem deles de pegar o time naquele momento, né? Eles pegaram para entrar para a história, né? Para entrar para a história errada, negativa, né? Caiu com o Santos. Você foi o treinador que caiu com o Santos. E eles conseguem ser 65%, 66% de aproveitamento. Então, eles por si só, pelo resultado que eles conseguiram agora, eu entendo que eles conquistaram o espaço deles, eles mostraram que eles têm totais condições técnicas para serem
para participarem ali, para estarem dentro do departamento de futebol, que eu penso que tem que ser um departamento de futebol muito mais encorpado. Como eu falei no início, muito pobre você ter um coordenador e um treinador, é muito pouco. O clube não está dando a estrutura que o futebol precisa ter para crescer o resultado, né? Então eu tenho dito que o Galo e o Marcelo Fernandes, eles conquistaram esse espaço, e eles só não ficam comigo ano que vem se eles não quiserem. Se eles tiverem uma outra opção, tiverem convite de algum clube, ou não quiserem transformar essa interinidade, né, em Marcelo como técnico? O Marcelo como técnico começa o ano, tranquilamente. O que eu falo dele, o Marcelo Fernandes é ele quem vai decidir, eu falo, porque Marcelo Fernandes hoje ele é interino. Como interino, em janeiro ele volta, tá bom, contrata um treinador, ele volta para a comissão fixa e tudo bem. Ele é um funcionário da comissão fixa que tem uma vida estável. Mora em Santos, tem um bom salário para a cidade e está lá na comissão fixa. Ele se tornando treinador de verdade, ele tem aumento de salário e ele se torna um treinador de futebol. E a maior certeza, né, Pretzel, isso não devia ser assim, mas é. A maior certeza que a gente tem de treinador de futebol, qual é? Ele vai cair. Em algum momento ele vai cair. Nossa, né? Se conseguir completar um ano no Brasil, tem que levantar as mãos do céu. E aí não é o Marino que está falando, é o futebol. O sistema. É o sistema, exatamente. Então, aí, por isso que eu falo que o Marcelo Fernandes é que tem que tomar a decisão. Porque ele se torna um treinador e já assina um aviso prévio, né? Ele vai cair. Aí é ele que tem que saber se ele quer ser treinador, porque quando ele cair, ele vai seguir essa carreira de treinador, porque aí ele não volta mais para a comissão fixa. Aí ele foi. Né? Eu penso que, tecnicamente, ele já mostrou que tem condição. O Marcelo Fernandes, ele não deve nada, Pretzel, tecnicamente, a nenhum dos outros 11 treinadores que passaram pela gestão. Não deve nada. Nem ao Carille ele deve, que eu acho que talvez seja o que tenha mais nome, o melhor que passou aqui. Eu acho que, tecnicamente, ele é campeão. O Marcelo Fernandes é um dos 11 treinadores campeões na história do Santos. Ô Marino, tu desse um dado agora que ele é estarrecedor, que eu sempre falo nisso. 11 treinadores na gestão em 3 anos. Isso, cara, isso é a falência do futebol, do departamento de futebol. Essa é a garantia de que não vai ter resultado. Exato. Isso aí para você ter resultado. E cada um com um perfil diferente, né? Sim. Um estrangeiro, um cara que é da terra. Assim, os rótulos, não, vou trazer um estrangeiro agora. Não, vou trazer um cara que conhece scout. Vou trazer um argentino que gosta de jogar para frente. Não, vou trazer um retranqueiro. Quer dizer, uma confusão gigantesca. E aí a gente pensa, Fernando Diniz, que está na seleção, treinou o Santos nessa gestão. Aí a gente pensa assim, um esporte coletivo, tudo que é coletivo demanda algum tempo para entrosar. Se você fizer uma conta matemática mesmo, a gente tem média de 2 meses e meio, 3 meses cada treinador. Não dá tempo de entrosar. Tem jeito. Pior que isso, cada treinador tem o seu preparador físico. Por melhor que o preparador físico seja, cada um tem a sua metodologia de trabalho. A musculatura do jogador arrebenta. Exato. Não tem e os como. próprios jogadores ficam inseguros, eles conversam entre eles hoje. Os jogadores hoje, eles, na minha opinião, certo? Eles mandam no futebol e eles só ficam observando. Eles só ficam observando todos os setores, porque a lei está toda favorável a eles. Sim. O cara assina um contrato de 5 anos, se ele jogar bem 1 ano e meio e não for um cara comprometido, ele senta no contrato, porque está garantido. Esse é o problema sério do sistema e da lei. Então, os jogadores ficam só observando. E aí, quando fica trocando treinador toda hora, eles começam a dar risada entre eles. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é sério, né? Isso aqui não é sério. Não é sério. E aí tem uma coisa que eu gosto muito do Marcelo Fernandes, que você acabou de tocar num ponto que é decisivo. Quem manda no futebol hoje é o jogador. E se você não tiver o que a gente chama, né, no futebol, se você não tiver o vestiário, você não tem resultado. Acabou. É gestão de pessoas, né? Cada vez mais é gestão de pessoas. E o Marcelo tem essa gestão de pessoas. O Marcelo tem esse domínio sobre os elencos que ele comandou, sabe? Ô Marino, eu fui no... Posso chamar de Marino? Não tem problema nenhum. Pode. Eu fiquei
depois da data FIFA, o Odair Helma era o técnico, durante a data FIFA, antes do jogo contra o Corinthians, que o Odair acabou caindo, o Santos perdeu por 2-0, o presidente Rueda me convidou para eu ir ao CT, onde eu fiquei 5 horas lá, das 10 da manhã às 3 da tarde. Eu sei que muita gente não gostou, me acusaram de eu passar pano, uma bobagem. Eu fui lá porque eu fui convidado. Se o presidente do Corinthians me convidar, eu vou. Se o presidente do São Caetano me convidar, eu vou. Porque eu gosto e quero saber das coisas. E acho que isso é muito legal, um convívio assim. E aí eu fui para conhecer os departamentos. Eu fiquei 5 horas, mas eu falei 15 minutos. Eu mais escutei e vi do que realmente eu falei. E tem uma coisa que eu gostei muito, que é o departamento de base, comandado pelo Marcos Scandiuzzi, que é um policial federal, até ele se apresentou para mim, eu não o conhecia e tal, mas ele me mostrou todo o trabalho que estava sendo feito lá. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto também os resultados, dar uma observada, e me parece que as categorias de base do Santos hoje, elas têm pelo menos um certo projeto de futuro interessante, ou até de realidade para suprir o profissional. Está correta essa visão? Você pretende manter esse tipo de trabalho ou você pretende também, como muitos fazem, tira tudo, troca tudo e começa tudo do zero? Não, Prats, eu sou administrador de empresas, né? De formação, de ofício, de carreira, né? E um administrador de empresa não chega nunca e coloca tudo no chão e fala, não, vou fazer do meu jeito. Se você faz isso, você implode qualquer estrutura, né? Então, um administrador, um gestor, principalmente um gestor moderno, ele tem que avaliar, tem que ver o que ele encontrou, seguir com o que é bom, seguir com o que está bem feito e buscar a melhoria contínua, né? A melhoria contínua é o que mantém o mundo corporativo hoje em dia, né? Se um gestor hoje de uma empresa corporativa, ele não monta um projeto assim, ele monta 3 projetos por dia para manter o trabalho dele, para manter a carreira dele, senão ele cai, né? Então, o que tiver na categoria de base, ou até mesmo no profissional, que a gente entender que é bom, tem que ficar, não é porque foi fulano ou ciclano que montou que você vai tirar só porque foi uma outra pessoa. Não, claro que não. Tem que manter. Eu enxergo a categoria de base um pouco diferente do que tem hoje, do que está lá hoje. Mas não entendo que não é tudo ruim que está lá, não. Tem coisa boa. Por exemplo, o que você está falando, eu sei o que é. Eles têm um histórico de todos os atletas, eles têm um histórico de saúde, físico, tudo mapeado. Isso aí eu conheço, eu sei disso daí. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa que ajuda demais no desenvolvimento do atleta, porque dá histórico para você sabe até onde você pode ir para não machucar, para não... Isso aí é a modernidade que já existe no profissional. Agora, eu penso que o Santos está muito aquém da condição, primeiro, de estrutura para os meninos da Vila, né? Se você pega hoje a academia da categoria de base do Santos, fica no 3º andar da Vila Belmiro. Essa aí você não conheceu. É uma academia que ela é menor do que uma academia de bairro, vamos dizer assim. Então, e está lá na Vila Belmiro. Aí os campos estão em outro lugar. A parte de nutrição, de alimentação está em outro lugar. Então, a estrutura não é boa, não oferece uma condição boa para o menino da Vila se desenvolver. E aí eu tenho no meu projeto justamente a construção dessa estrutura dentro do CT Rei Pelé. Já existe o espaço, que é o CT Rei Pelé, e existe o local onde eu vou construir a estrutura. É uma estrutura de 1.800 metros quadrados, tem um preço avaliado, aí, um custo de 10 milhões de reais, que é um investimento para o futebol, um investimento pequeno, né? Nós estamos falando de 1,5 milhão de euros, onde a gente vai ter tudo no mesmo lugar. Academia, departamento técnico, fisioterapia, médico, tudo que um atleta precisa para poder se desenvolver, refeitório, tudo que um atleta precisa para poder se desenvolver. Isso tudo vai no mesmo lugar, né? Para evitar deslocamento, tempo, desperdício de dinheiro, uma série de coisas. Né? E tudo de primeira linha. Esse é um projeto, eu vou voltar lá para concluir a parte de metodologia de trabalho.
Mas esse é um projeto da estrutura que, quando eu tive em Madrid agora, eu tive a oportunidade de mostrar para o Roberto Carlos, o lateral pentacampeão, que ele é santista. Né? Por que eu mostrei para o Roberto Carlos? Porque ele é Santos. Né? Fui na casa dele, tive a oportunidade de estar na casa dele com ele, mostrei para ele o projeto, ele se espantou com o projeto, falou, porra, Marino, isso daqui é nível europeu, pô, nível Real Madrid. Aí ele falou, quanto custa isso daqui? Eu falei, custa 10 milhões, Roberto. Ele falou, de euros? Eu falei, não, de reais. Aí ele falou, 1,5 de euro? Eu falei, 1,5 de euro. Aí ele falou assim, isso daí eu garanto, isso daí eu quero no meu Santos, né? Aí eu dei risada, eu falei, olha lá, Roberto, você garante? Ele falou, isso aí eu garanto que sai. Aí eu brinquei com ele e falei assim, você grava um vídeo falando isso? Aí ele falou assim, gravamos agora. E ele gravou o vídeo. Tá? Então, o melhor de tudo não é assim, o pessoal fala assim, mas o Roberto Carlos então te deu um cheque de 10 milhões, você trouxe o dinheiro para construir? Não, o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é você ter um ex-atleta no nível do Roberto Carlos, olhar o projeto e falar, o cara que treinou nos melhores centros de treinamentos do mundo, olhar o projeto e falar assim, Marino, vai em frente com isso daí que é isso aí. Sabe, você ganhar um carimbo, uma chancela de aprovação de um cara desse tamanho e falar assim, eu quero isso no meu Santos, né? Não precisa o cheque do Roberto Carlos, porque 10 milhões de reais, para você ter uma ideia, Pretzel, o Santos gastou para comprar o Zanocelo. Sabe? Então, não é o problema todo, não é o dinheiro. O Santos gastou 150 milhões nos últimos 3 anos e contratou 48 jogadores. É a garantia que não vai dar certo. Aí falou assim, o Santos não tem dinheiro. Mas gastou 150 milhões. Gastou mal, não é que não tem, é que gastou mal. Aí, voltando lá, eu só fiz esse contexto, né, dessa contextualizada para te mostrar a parte de estrutura que eu penso e como é possível fazer. A parte de metodologia de trabalho, eu penso que o presidente precisa se reunir com a comissão técnica toda da categoria de base, logo no início do ano, e colocar para eles o que o clube espera dessas comissões técnicas. Mostrar para eles que a categoria de base ela existe para formar, para revelar que eu preciso desse menino pronto com 16, 17 anos, que é cada vez mais cedo no futebol. Eu não preciso de resultado no sub-13. Eu não preciso ser campeão do sub-15. Não, eu preciso começar a ter resultado no 17 e no 20, porque aí os meninos estão prontos. Só que o que acontece hoje, Précio? Um treinador de categoria de base, ele não ganha salários igual o treinador do profissional. Ele é um profissional assalariado comum no mercado. Comum. Um treinador de categoria de base ganha 8, 9 mil reais, né, 10 mil reais. Na cidade de Santos, um bom salário, mas não um salário que deixa ninguém rico. Né? Então, aquele profissional, ele luta para não perder o emprego. E como que ele faz para manter o emprego? Ele tem que ganhar jogo, ele tem que ganhar título. Para ele ganhar jogo, ele vai jogar por uma bola, ele vai jogar feio, ele vai jogar tático, ele não vai formar, a preocupação dele não é formar e revelar ninguém, é manter o emprego dele, é ganhar jogo. Então ele vai privar a formação do atleta e vai focar no resultado. E não é isso. Para o clube, no momento, pode aparecer que agrada, mas para a finalidade da categoria de base não vai atingir o resultado. Então, o que tem? Qual a segurança que esses treinadores, essa comissão técnica tem que ter? A segurança do presidente mostrar para eles o objetivo do que ele quer. Fala assim, olha, eu vou avaliar o elenco em janeiro, em maio, em outubro. E eu vou ver se existe uma curva de desenvolvimento dos atletas. Se esses atletas estão melhorando tecnicamente, se esses atletas estão melhorando fisicamente, se os resultados naturalmente estão acontecendo. Porque se tiver melhorando essa curva de crescimento, de desenvolvimento, vamos dizer assim, é sinal que o trabalho está bem feito, seu emprego está garantido. Porque naturalmente esse atleta vai chegar pronto lá com 17, 18 anos, que é o que eu quero. Ah, presidente, se perder tudo, foi eliminado de todos os campeonatos, não tem problema nenhum. Se trouxer 3, 4 jogadores, pelo menos isso. Não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente espera da categoria de base? Agora, também não pode ser um discurso vazio assim, né, Pretzel?
A categoria de base tem que ser formação. Está aqui para formar. É um discurso isso. Claro. Bobagem. Apoiado em que dado? Em que elemento? Aí joga a Copa São Paulo, cai na primeira fase, aí já é uma crise. Também não dá para ser assim. Você entendeu? Então, caiu na primeira fase, mas pega lá o desempenho desses atletas. Os atletas todos cresceram, tudo bem, eu consegui tirar 3, 4 para fornecer para o profissional, os outros que de repente não conseguiram atingir um desempenho para o profissional do Santos, que é uma régua alta, mas eu consegui gerar recurso para o clube, vendendo ele para outros mercados, né, menos exigentes. Eu consegui rentabilizar a categoria de base, consegui fornecer para o time de cima, ou seja, o resultado aconteceu. Então, eu penso que precisa de uma mudança, de um incremento estrutural e uma mudança radical. Aí a mudança é radical de metodologia de trabalho, de objetivo da categoria de base. E aí vai linkar lá no que você falou dessa organização que você encontrou lá na categoria de base, porque todo esse trabalho vai ser medido e colocado nesses aplicativos, vai ter a condição de analisar esse desempenho. Perfeito. Você tem quantos anos, Rodrigo? Tenho 49. 49. Eu tenho visto assim, por exemplo, o Modesto Roma Júnior, quando foi eleito, já tinha uma certa história no clube e já era um cara mais velho. O Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro Laor, falecido Laor, que era uma grande figura, também já era um cara mais velho. O Odílio Rodrigues, que entrou no lugar do Laor, também já era um cara mais velho. O José Carlos Pérez, com uma base mais aqui em São Paulo do que em Santos, também já era um cara mais velho. E agora o Marcelo Teixeira, que já foi presidente em 2 oportunidades, a última vez que ele saiu em 2009, quando ele perdeu para o Laor, ele está pensando em voltar agora. Na tua opinião, para um cara como tu, que é um cara jovem, né, é difícil você ganhar de um cara como o Marcelo Teixeira, com toda a história que ele tem? Você acha que o público de Santos ele está muito enraizado, dá para dizer assim, não com preconceito, mas com um certo olhar para santistas históricos, né, ou que estão há muito tempo no clube, em relação a novas ideias, a novos dirigentes, como é um dos teus casos, por exemplo? Olha, Pretzel, eu queria ser tão novo assim quanto a imagem, né? Mas quase 50 anos já. Eu brinco que eu já cheguei na metade. Cheguei na metade. 50 hoje é jovem, cara. É jovem, não, é jovem. Mas assim... As coisas mudaram, né? Pô, eu me lembro quando meu pai fez 50 anos, cara, era uma outra época, outros hábitos, tal. As pessoas eram bem mais velhas que nós, né? Um negócio o que eu digo assim, 50 anos é uma idade que você está maduro, você já viveu muita coisa, já adquiriu uma experiência muito grande, porque hoje a vida nos obriga, né? A vida é tão dinâmica, tão forte assim, tão rápida, que você, com 50 anos, se você não ficou parado, você tem uma grande bagagem, uma grande experiência. Eu tenho 35 anos de atividade profissional. Na nossa época, a gente começava cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, com 17. Uma bagagem já de 35, 36 anos de trabalho. Tanto uma bagagem acadêmica como uma bagagem profissional. O que você falou, e não colocando do modo pejorativo, os outros presidentes, eles eram mais velhos, né? Mais velhos de idade. E aí, no mundo de hoje, que é muito rápido, muito dinâmico, exige uma parte física desse presidente. Nossa. Né? Você está na CBF de manhã, no jogo à noite, no outro dia você embarca, né? Você tem que ter uma... Tem que aguentar a gente também. O WhatsApp Exato. Toda hora, 200 ligações. É um negócio... 24 horas por dia, exatamente. Então, você precisa ter uma disposição que a idade que uma pessoa mais nova tenha mais gás, vamos dizer assim, né? Precisa ter essa disposição. Isso daí eu entendo assim. E quando eu falei da categoria de base, por exemplo, não adianta nada eu montar todo esse projeto que eu te falei e largar na mão lá do pessoal. Não tenha dúvida, Pretzel, que eu vou precisar passar 2, 3 vezes por semana lá pela categoria de base
dá uma olhada lá, aí você fala assim, porra, Marina, mas como é que tu vai estar na categoria de base, vai estar na sala da presidência, vai estar... Eu tive 20 anos de multinacional. O executivo de multinacional, ele despacha de qualquer lugar. Ele tem um notebook dele que ele só precisa de um ponto de internet e a vida deles... Ele não precisa da sala, da mesa dele. Tu tá em Santos, eu estou em São Paulo. Então, entendeu? É muito de... Precisa... E o mundo mudou muito, né? Hoje, os grandes executivos das maiores empresas, eles andam no chão da fábrica. Eles não ficam na sala dele no 17º andar, não. Eles estão lá acompanhando a operação, entendendo qual é o problema, porque tem que ter a melhoria contínua, né? Então, nessa parte, eu entendo que uma idade um pouco mais avançada acaba não prejudicando o desempenho que poderia ter na gestão. Você falou da questão do perfil, são 10 anos quase a mais, né, do Marcelo. O Marcelo vai, acho que 58, agora eu estou com 49. Marcelo é de 64, né? 59. Isso. Então são 10 anos, eu sou 74. E aí eu te falo, o Marcelo foi presidente num tempo que o futebol era diferente, mas ele se manteve sempre no meio do futebol. O que não me agrada é que a maneira que ele fazia futebol, quando ele teve presidente, não é mais o meio do futebol hoje. Ele fazia futebol com o talão de cheque dele em cima da mesa. Então, ele queria o Rincon, ele fazia o cheque e mandava vir o Rincon. Ele queria o Carlos Germano, ele fazia o cheque e manda buscar o Carlos Germano, né? Fazia o cheque dele, não do clube, né? E gastava e depois o clube reembolsava. Hoje o futebol não é mais dessa maneira, e principalmente o Santos Futebol Clube não é mais dessa maneira. Hoje o estatuto não permite que o presidente coloque 1 centavo do seu bolso no clube. É proibido, o estatuto não permite, né? E aí a gente volta 3 anos e vê o Rueda ser eleito justamente pela imagem que ele passou de ser um presidente milionário, porque ele foi lá, colocou 14 milhões, pagou o transfer ban do Kleber Reis, e aí o torcedor embarcou nessa e falou, pô, se o cara colocou 14 milhões sem ser presidente, imagina esse cara presidente, ele vai montar um esquadrão e nós vamos ser campeão do mundo. E aí, quando ele sentou na cadeira, Rueda, já sabia que não poderia colocar dinheiro, mas aí o torcedor ficou esperando e não teve, sabe? Então, quando você me pergunta um perfil, talvez o associado possa ter essa ideia também com o Marcelo, por ele ser um cara dono de uma fortuna, mas ele não vai poder colocar. E aí eu te digo, será que ele tem o perfil de ir buscar? Ou o perfil dele é só de colocar? Porque hoje precisa de alguém, de um gestor, um cara que vá buscar, um cara que saiba, um cara que não tenha o talão de cheque, que ele tem que buscar. Então, para poder ir buscar, por exemplo, quando eu estive na Europa agora, eu já trouxe oportunidade, eu já estou indo buscar. Busquei na Europa e já busquei aqui no Brasil também, né? E eu não vi proposta de nenhum outro candidato buscando esse recurso. Daí eu faço um link com a tua primeira pergunta, né? Aonde buscar dinheiro? Por exemplo, eu não vi nenhum candidato falar do CBC. O CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. É uma instituição voltada ao desenvolvimento do esporte amador no Brasil. O Flamengo, ano passado, pegou 50 milhões de reais do CBC. Você só monta o projeto, apresenta para o CBC e o CBC te dá o dinheiro. Não precisa nem pagar. É programa de incentivo. Você pode custear todo o esporte amador do clube com recurso do CBC. Só não pode colocar no profissional. Então, imagina que você pode pagar toda a categoria de base, inclusive estrutura. O projeto que eu falei de 10 milhões pode sair do CBC. Todo futebol feminino você pode pagar. Você pode colocar um time da Liga de Futsal na Liga Nacional, basquete na Liga Nacional, vôlei na Liga Nacional, tudo com recurso do CBC.
Quando você faz isso, naturalmente você cresce a imagem do clube. Por que o Santos nunca pegou um centavo disso? Não sabia? O Santos não sabia. A pessoa que me trouxe isso é a pessoa que assinou esse contrato, né, a inscrição no CBC, com o atual presidente. O Rueda sabe disso, só que nunca foi lá buscar. E aí, quando você busca esse recurso, sobra o que você tem de orçamento de receita para você trabalhar o profissional. Né? Marino, você tá falando que vai ter um time campeão, mas esse dinheiro não pode pôr no profissional. Tudo bem, mas eu posso pagar todo o amador e aí sobra dinheiro para me gastar no profissional. Não vai pagar o futsal tirando dinheiro do futebol. Claro. Você entendeu? E aí eu vou crescer a imagem do clube. Quando eu cresço a imagem do clube, atraio patrocínio. Atraio associado, melhora a imagem, vendo meus jogadores melhor e por aí vai. Sabe? Então você gira toda uma roda do futebol que gera recurso. E eu fico assustado, porque eu não vi nenhum candidato falar disso. Da onde será que eles estão pretendendo tirar a nova receita? Da onde será que eles estão pretendendo tirar dinheiro? Venda de jogador. Mas eu também não vi nenhum candidato falar que vai incrementar a categoria de base, que é da onde pode sair o jogador para vender. Sabe? Então, vai ser a mesmice? Eu também não vi o Marcelo falar disso, não vi ele falar de propostas. Aliás, eu não vi ele falar de propostas. Eu vi ele falar que ele já fez, que ele sabe fazer e que ele vai fazer novamente. Mas ele não mostrou como. Eu achei um erro ele não ter ido no debate, porque o último ano dele foi em 2009. E o Lombardi, que é assessor dele, sabe, eles ofereceram o Marcelo aqui. Eu vou entrevistar o Marcelo também. Eu gosto muito dele, mas em 2009 para 2023 são 14 anos. 14 anos no futebol é uma eternidade. É uma eternidade. É uma história. É uma história. O futebol mudou totalmente. Mudou a forma de jogar, mudou a forma de treinar, mudou a forma de gerir, mudou a forma de buscar dinheiro, mudou a forma de negociação. Mudou tudo. Por exemplo, uma coisa que estão tentando diminuir a proposta que eu mostrei. Eu tive lá na Europa, eu tive no Braga. Não sei se você chegou a acompanhar isso em algum lugar. Eu tive no Braga. Eu ouvi tu falar sobre isso no debate. Eu tive no Braga, fiquei lá um dia inteiro com o diretor de futebol do Braga, o Paulo Menezes, e à noite eu assisti o jogo com o presidente do Braga, o Antônio Salvador. E ele conversando durante o jogo, ele falou assim: Marino, você se interessa somente por SAF ou você se interessa por algum outro tipo de parceria? E eu falei para ele: presidente, eu me interesso muito mais por parceria do que por SAF. Porque a SAF é uma ação e acabou, né? Você vendeu o clube e até logo. Agora, uma parceria, você não vende o clube. Você tem uma injeção de capital, você tem obrigatoriamente uma implantação de uma gestão profissional, mas o clube continua sendo do seu dono, que é o sócio. Para mim, muito melhor esse modelo. Aí ele falou: pois eu vou lhe falar, o Braga acabou de fechar agora com a QSI, que é o fundo de investimento que o Rueda até conversa há 2 anos. Ele me falou que tinha conversas com esse... Quando eu fui no CT do Santos, ele me mostrou lá os contatos. Qatar Sports Investment, né? Exatamente. E eu falei: o presidente atual, ele tem conversa com a Qatar. Ele falou assim: acabei de fechar com o Braga agora, vendi 30% do Braga para Qatar por 50 milhões de euros. E essa conversa com a Qatar durou muito tempo, então eu estou muito próximo deles. E eu posso te afirmar que a QSI quer um clube no Brasil e esse clube é o Santos. Ele falou: estou te dando isso, estou te informando isso. Se você se interessar, em janeiro, volta aqui, que eu te levo lá na Qatar. E por que ele leva? Porque ele está muito próximo, só por isso. Né? Aí já vieram me perguntar: o que ele vai ganhar com isso? Pô, ele está próximo, está me abrindo a porta lá para mim sentar com o Sheik. E ele falou: te levo lá porque a Qatar já me falou que quer o Santos e eles colocam 200 milhões de euros no Santos. Prédio, nós estamos falando de R$1 bilhão. Essa eu quero ver para crer, mas é bom saber. Eu também. Aí, e uma coisa que quando eu divulguei isso, eu falei: olha, isso não é um discurso eleitoral. Não é um discurso eleitoral. A Qatar, ela quer o Santos. Ela não quer o Rodrigo, ela não quer o Marino, ela quer o Santos. Então, se outro for eleito, vá lá buscar.
porque isso foi oferecido para o Santos, não para mim. Né? É que eu fui lá e abri essa porta. A porta está aberta. Se outro for eleito e não for eu, você não tenha dúvida, Preto, eu vou cobrar esse cara. Falar, tem uma porta aberta lá. Vai lá. E eu não estou escondendo, eu não estou falando assim, olha, eu tenho um fundo que se eu for eleito, podem ter certeza que eu trago $1 bilhão. Se eu não for, não tem nenhuma chance, não é isso? Se eu não for, não. Eu estou dizendo, tem a Qatar, tá? Tem a QSI que quer colocar $1 bilhão no Santos. Procurem o Antônio Salvador, presidente do Braga, que ele vai levar o presidente lá. Muito bom. Não está condicionado a minha pessoa, não. É que eu tive o interesse de ir lá e abrir essa porta. Rodrigo, faltam 5 minutos para a nossa combinação de 1 hora, que eu acho que é um papo muito bom. E parabéns pelas tuas ideias. Você é um cara muito, muito direto, comunicação muito boa também. Agora, 2 rápidas, então, que eu acho que elas têm que ser feitas. Primeiro, eu costumo dizer que torcer no Brasil é um ato de heroísmo. Eu já fui torcedor. Eu fui torcedor em outra época. Eu sou da mesma geração que tu. A gente chegava na bilheteria, comprava ingresso e ia para o jogo. Brincava com o torcedor adversário. No Grenal, que eu já fui a mais de 100 Grenais, não tinha problema nenhum lá, certo? Brincava com a torcida do Grêmio, eles brincavam conosco e tal, não tinha problema nenhum. Hoje não pode ser... Perdeu o áudio. Não escuto. O seu áudio saiu. Você me ouve? Eu não te escuto. Um ajuste aqui, então. Acho que voltou, hein? Não. 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 Tu me ouve agora? Agora sim. Voltou. Agora nós estamos... Porque eu estou sem... De repente é um mau contato aqui. Mas me desculpe, então. Mas eu estava te falando que torcer, para mim, é um ato de heroísmo hoje. Tu é achacado pelo flanelinha, tem dificuldade para comprar ingresso, o preço do ingresso é caro, o transporte não existe para tu voltar para casa, os horários não são interessantes e tal. E aí eu fico vendo os caras pagando plano de sócio gigantesco e não conseguem ir ao jogo. Não conseguem comprar ingresso. Mesmo pagando uma mensalidade, eu fico... Isso não entra na minha cabeça. Eu fico, vem cá, então não se associa, cara. O plano de sócio do Santos, na tua opinião, ele vale a pena? Porque o que eu mais ouço é o seguinte, que não dá nada pro associado. Não dá absolutamente nada. E aí? Não vale a pena não, Prats. Hoje, o plano mais barato do Santos custa R$27. E eu digo que é caríssimo. É uma doação. É um exercício de amor. Porque ele não te dá nada. O que ele te dá? Ele te dá o direito de comprar um ingresso pagando meia entrada. Esse é o benefício. Só que o regulamento da venda de ingressos do Santos hoje está mal feito. Nós temos 3 categorias: sócio Black, sócio Gold e sócio Silver. No Black, custa R$150 por mês. Você tem direito a um ingresso gratuito e mais 3 convidados pagando 50%. Então, o ingresso acaba... Os ingressos começam a ser vendidos e em meia hora eles se esgotam, porque o sócio Black compra tudo. Se 3 mil sócio Black comprar, exercer seu benefício, acabou 12 mil ingressos em meia hora. O sócio Gold e o sócio Silver não compram, porque acaba. E não tem ninguém fazendo nada errado, só estou exercendo o meu benefício. E aí precisa mudar esse regulamento para você democratizar e dar a condição de todo mundo ter a compra de ingresso. Eu entendo que o sócio Black tenha que ter a prioridade, ele paga 150, ele paga mais caro, ele é o primeiro a comprar, isso aí tudo bem, mas os outros têm que ter a oportunidade de comprar. Mais do que isso, precisa pegar o produto, o sócio rei, e tornar ele um produto atraente. Hoje não é atraente, ele só dá esse direito e mais nada. E aí você tem que colocar dentro desse produto sócio-rei um clube de benefícios, Preto. O associado ele tem que ter benefícios do seu dia a dia, benefícios reais. Eu dou sempre o exemplo do cartão de crédito. O seu cartão de crédito ele vai ser sempre o que te dá anuidade, ou que te dá pontuação, ou que te dá milhas. Alguma troca ele te dá. Algum benefício ele te dá.
Senão você não é apaixonado pela Elo, pela Maestro ou pela Visa. Não. Você escolhe o que te dá limite e retorno, e milha, alguma coisa. O plano de sócio tem que ser a mesma coisa. Você pega hoje um exemplo do sócio Avante do Palmeiras. O sócio Avante do Palmeiras ele tem desconto na faculdade na FAM, que é da Leila também. Sim. Então, se você pegar lá o quadro de sócios do Palmeiras, 50% não deve torcer para o Palmeiras, mas são sócios do Palmeiras para ter o benefício de ter o desconto na faculdade. E o que o Palmeiras quer? Ele quer a arrecadação. O clube quer a arrecadação. E ele está oferecendo um benefício que é o desconto. É um convênio com uma faculdade, com uma universidade. O Santos não pode fazer isso? Pode. Claro que pode. Então, eu falo que... Aí eu estou falando do plano de sócio, eu já entro no marketing, né? Que eu falo que o marketing, na minha gestão, ele vai ser descentralizado. Não vai ter um diretor de marketing que tem que ter todas as ideias. Não. Tem que ter um diretor de marketing que vá buscar todas as agências esportivas do Brasil, os cases de sucesso deles, e traga para o Santos. Já existem os cases de sucesso. O sócio Avante do Palmeiras já é um case de sucesso. Vai lá e pega o que dá certo lá e traz. O Internacional está com 108 mil sócios. Pega o modelo lá de associação do Internacional e traz para o Santos. Porque a torcida do Internacional regula de tamanho com a do Santos. Isso. Sabe? E o Atlético Mineiro tem um programa lá do terceiro uniforme deles, que o torcedor é que desenha a camisa, faz um concurso, no final uma camisa é eleita e aquela é o terceiro uniforme do ano. E essa camisa é vendida a um preço popular. Só com essa atividade, o Atlético Mineiro faz 20 milhões de reais por ano. Lembra que tu falou de onde buscar dinheiro? O dinheiro está aí. Só tem que... Né? Aí você consegue melhorar o programa de sócio, você consegue, por exemplo, cria uma Netflix do Peixão, coloca lá um acesso de documentários da história do clube que o associado tenha acesso. Por ser sócio, você consegue assistir. Isso a Santos TV pode produzir, o custo já está lá. A Santos TV já existe, basta fazer. Pega esse Match Day que eu falei para você, coloca só acesso para o associado, para o torcedor que está do lado vendo aquela estrutura querer se associar também. Então, é fazer, sabe, Press? É querer fazer. E aí, eu vou voltar um pouquinho lá na parte de ser um pouco mais jovem, de querer empreender, ainda está com gás de empreender. Interessante. Para a gente fechar, qual vai ser a tua relação com o empresário? Para mim, o jogador manda, mas o empresário manda também. Hoje o André Cury é mais forte que o Santos. O Juliano Bortolucci é mais forte que todos os times da América do Sul. O Carlos Leite é mais forte que vários times da Série A. O Paulo Pitombeira coloca jogador onde ele quiser, tira e põe. Né? Qual vai ser a tua relação com os empresários? Você vai ter parceria com o empresário para colocar jogador no Santos com vantagem para esses profissionais ou não? A relação vai ser muito franca, aberta e honesta, Preto. O Santos não pode ter, e infelizmente nas últimas 3 gestões tem sim empresário de estimação. Isso não pode acontecer. Isso aí enfraquece o clube. Isso que você falou é muito verdade, que tal empresário é mais forte que o clube, tal empresário é mais forte que a federação, é muito verdade, mas muito culpa dos clubes. Os clubes se colocam nessa condição, né? O Santos é maior do que qualquer empresário desse. A história do Santos é muito mais rica que qualquer empresário desse. Mas o momento do clube sempre coloca o presidente nessa situação de refém. E o presidente se coloca nessa situação. Eu falo o seguinte, o empresário nada mais é do que um vendedor. Ele é um vendedor. Ele tem ali os produtos dele, que são os jogadores, ele oferece o produto, vende ou compra, ele é um vendedor. A partir disso, a gente tem que ter relação com todos os vendedores, porque nenhum empresário vai ter 5, 6 jogadores prateleira A para te oferecer e fazer o seu time campeão. Não vai. Ele vai ter 1 ou 2, e aí ele vai querer te enfiar meia dúzia de medianos. Tu pega isso aqui que é bom,
te faço uma condição boa, mas leva essa meia dúzia aqui também que eu preciso rentabilizar minha carteira. E aí você vê o que está acontecendo aí, 48 jogadores em 3 anos. Então essa relação não pode existir. Não pode. Você tem que ter uma relação muito aberta com o empresário, uma relação de negócio mesmo com o empresário, de falar para ele, olha, você sabe a minha condição, né? Sabe que eu não tenho dinheiro, mas essa camisa aqui valoriza o seu produto, não valoriza? Quer colocar o seu produto aqui por um ano? Me ajuda a ser campeão, que é o que eu tenho que dar para a minha torcida. Daqui a um ano o seu produto vai estar 10 vezes mais valorizado por causa dessa camisa e você vende o seu produto? Ah, isso não me interessa. Obrigado. Toca no outro. Quantos empresários fortes tem? 10 empresários fortes. Duvido que não queiram fazer negócio com o Santos, Preto. Duvido que o Santos, não admito que o Santos tenha que ser refém de um empresário, que o Santos tenha que ter um empresário de estimação para poder montar time. Não pode. Então você tem que abrir para todos os empresários da mesma maneira, igualdade de condição, e ter uma relação franca, aberta com eles. Olha, você é empresário e o seu trabalho você vai fazer para ganhar dinheiro. Ok, eu sou presidente, você está aqui para você, a sua missão é defender o seu negócio. A minha missão é defender o meu clube. Então, eu estou aqui para defender o interesse do Santos. Quero fazer negócio com você porque precisa um time para ser campeão. Mas eu não posso ser refém. Não posso me colocar numa condição de endividar o clube, numa condição de aceitar qualquer coisa para, né? Então, acho que a relação vai ser muito, muito franca, muito aberta. O Santos pagou 20 milhões de reais de comissão nas vendas do Ângelo e do David Washington. Está no balanço aí. É um negócio realmente que eu fico realmente impressionado. E ainda está devendo para esse empresário, tá? E aí? É difícil, hein? Eu fico impressionado. Bom, tem clube que paga comissão em renovação de contrato de jogador, né? Que é uma vergonha também, na minha opinião. Mas os presidentes que se acertem. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, cara. Parabéns pelas tuas ideias, que você tenha muita saúde e muito sucesso. Eu não voto, eu não faço campanha para ninguém. Aliás, os últimos que eu achei que iam ser bons, todos foram horríveis. Né? Então, eu não falo mais nada. Pet, eu posso te pedir para tu falar que eu não vou ganhar? Então, tá bom, pode ser. Eu acho que tu não vai ganhar. Não, porque tu errou nas outras. Não. Você acertou. Você falou que o Rueda ia ganhar, mas você errou no... Não, e não só o Rueda, José Carlos Pérez, cara. Eu falo isso numa boa. Achei que ia ser um bom presidente na plataforma eleitoral dele. Foi um dos piores da história, certo? O próprio Modesto Roma Júnior, que é um grande cara, meio que não gostava muito de algumas questões, mas não tem problema. O Arnaldo Tironi no Palmeiras, achei que ia ser bom, foi um fiasco. O Mário Gobi no Corinthians, achei que ia ser bom, não foi legal. Quer dizer, então eu não falo mais nada a respeito de candidatos. Eu vou te falar uma coisa. Eu quero a tua parte da tua confiança. Tu acerta. Né? Quero que tu fale, tu vai levar, mas e aí eu te prometo que vai ficar um 10-1 tu não vai continuar perdendo, mas tu vai acertar não. Eu te garanto a gestão boa. Agora, Rodrigo, se tu ganhar também, eu acho que o Santos, isso é apenas uma opinião, tá? O Santos, ele se faz de carente, não, porque ninguém fala do Santos, não sei o que e tal. Que isso é um pouco verdade. Isso é um pouco verdade, que aqui em São Paulo se minimiza demais o Santos, na minha opinião. Mas quando a gente quer falar também, existe uma dificuldade gigantesca. O Santos, na minha opinião, como ele é o maior clube brasileiro do mundo, ele tem que se abrir um pouco também para a comunicação e para a imprensa, cara. Não pode ser fechado. Porque o Palmeiras, o Corinthians e o Santos e o São Paulo são fechados. A gente também tem que ser. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a relação com a empresa deveria ser bem mais aberta, com mais acesso aos jogadores, aos treinadores. Hoje é uma dificuldade. Hoje é mais fácil entrevistar. Tu liga na ONU hoje, tu marca uma entrevista lá com o secretário para daqui a 2 dias, 3. Tu liga no Santos, hoje tu não consegue falar com o Patati. Eu estou dando um exemplo. E isso não é culpa da assessoria também. Os jogadores também, eles não querem falar. Os jogadores, eles só querem dar entrevista para a televisão e para 1 ou 2 emissoras. Então, isso é um problema que eu vejo. Eu acho que o Santos deveria se abrir mais na comunicação também. O que você falou, Prédio? O Rueda te convidou, você desceu, veio aqui e ficou 5 horas com ele. 5 horas com ele e com o Odair. Se abrir, a imprensa vem. Se você deixar fechar, eu acho que isso aí tem uma relação até com o que você falou de tratar os Santos aqui da cidade. Precisa abrir.
Você está a 50 minutos da Vila Belmiro, não é? Então tem que abrir realmente para a imprensa, senão você não vai conseguir mostrar o clube. A gente entrevistava o Pelé, cara, sempre que tinha possibilidade nos eventos, não consegue entrevistar, me desculpa, o zagueiro Jair. Nada contra a molecada, mas olha só como as coisas ficaram distorcidas. É verdade ou não é? Se tu for verdade. falar com o Pepe, ele vai te receber na tua casa, lá com agenda e tudo, né, com antecedência, não tem problema nenhum. Para tu entrar no Santos é um parto, como para entrar nos outros também. Acho que o futebol brasileiro ele copiou algo muito ruim do europeu. Foi essa distância com as torcidas, com o público. Hoje os jogadores eles ganham bem, merecidamente para alguns, mas o tal do direito de imagem é uma falácia, porque eles só querem receber, porque eles não participam de campanhas de marketing, eles não dão entrevistas, eles não são acessíveis. Aí fica muito fácil, cara, muito fácil. Mas só que isso daí faz o clube se tornar pequeno, não deixa o clube crescer. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer imenso e boa sorte para você, viu? Sempre um prazer. Eu que te agradeço, Pretz. Eu sei da luta que está sendo a nossa campanha, sei da forma que nós estamos trabalhando de uma maneira propositiva, mostrando muito ao torcedor, mostrando muito ao associado. E no próximo dia 9, o torcedor, o associado do Santos, ele tem uma escolha importante para fazer, sabe? Ele tem a escolha do retrocesso, de voltar à velha política, que já mostrou em certo momento que não foi boa, não foi eficaz, que teve conta reprovada, que teve muitas coisas erradas, quase caiu para a segunda divisão, ou tem a escolha do futuro, de acreditar numa pessoa que tem história no clube, que a família tem história no clube, que tem conhecimento, que tem capacidade profissional, acadêmica e que ama o Santos sobretudo, e que é o futuro de verdade, né? Então, eu entendo o lado do associado, mas falo para o associado, olhe a vida pregressa do candidato e olhe as propostas do candidato à hora de tomar a decisão. Na outra eleição foi tomada uma decisão em cima de um perfil de um mecenas, de um milionário. E olha o que aconteceu com o Santos. Então, esse não é o caminho. Obrigado, Pretzel. Sempre um prazer e, na medida do possível, entrevistei o Rodrigo Marino, vou entrevistar também o seu Maurício Maruca, o seu Marcelo Teixeira, e se os outros dois candidatos me procurarem também serão entrevistados. O canal está sempre aberto para qualquer coisa relativa ao Santos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.